que o ECA ele vai entra em choque, digamos assim, entre a comunidade, algumas pessoas da comunidade, né? Tem uma mentalidade de ter esses valores arraigados, esse pensamento de que a criança deve trabalhar, como você trouxe anteriormente, né? De que forma que você acha que o ECA entra em choque com esses pensamentos, com essa forma de ver e perceber a criança? Pronto. Isso aí é parte da divulgação do ECA. Porque quando a gente estabelece que nós temos uma lei, uma imposição, isso nem sempre reflete uma mudança de hábito. Então, na área do direito, entende-se assim, que o ideal seria que uma sociedade muda seu pensamento e aí estabelece uma lei para legitimar essa mudança de pensamento. Nós aqui fazemos o diferente. Nós estabelecemos uma lei para tentar mudar uma mentalidade ou para mudar uma sociedade. Nós fazemos um caminho inverso. Mas ainda assim é algum caminho. Então, divulgar o ECA significa trazer para essa família que os direitos da criança não são privilégios, são direitos básicos. Então você traz, por exemplo, a noção de que uma criança que está acessando a escola e a educação, ela tem maiores chances de progressão laboral, de se dar bem na vida, do que uma criança que, por valores morais, está trabalhando com a família em casa. Então, é a família entender que é mais vantajoso que ela tenha esse direito garantido da escola, da educação, para o futuro dela, do que uma satisfação de uma necessidade momentânea. Então, nós estamos com uma necessidade momentânea aqui. Tem a opção de essa criança trabalhar para sustentar também a casa ou ir para a escola. Nós precisamos oferecer a possibilidade de que seja bem maior, muito mais vantajoso a criança ir à escola. Como é que a gente faz isso? Políticas sociais também. Políticas vinculantes. Olha, se a criança, como tem feito no Brasil, especialmente nos últimos 10, 15 anos, se a criança for para a escola, a família recebe um benefício assim. Então, é isso essa que é a função do Estado. É a função garantir que a criança tenha acesso à educação. E se para isso precise que os pais sejam de alguma forma beneficiados com uma bolsa ou algum outro tipo de recurso, que o Estado faça, como tem sido feito há alguns anos atrás, nós temos alguns retrocessos, mas em outros pontos tem sido mantidos. Isso fez uma diferença enorme na garantia das coisas básicas. Nós estamos falando de um país, que é o Brasil, que é um dos mais desiguais do mundo. Então, ao mesmo tempo em que nós fomos ou já chegamos a ser a quinta maior economia do mundo, também tínhamos um número recorde de pessoas com fome, pessoas que não tinham direito à alimentação garantido. Então, políticas desse tipo vão na base, vão para primeiro garantir o direito à alimentação. Havia uma discussão há um tempo atrás que era assim: você consegue manter a criança na escola, mas não vai ter efeito nenhum se essa criança tiver fome na escola. E ficou provado que uma criança com fome não conseguiria aprender nem nada. Então, não era só manter a criança na escola. Era manter a criança na escola e dar alimentação também, garantir essa alimentação. Condições, né? Exatamente. Agora nós estamos partindo para outros paradigmas, que estão previstos no ECA, inclusive, que, por exemplo, da dignidade. A criança tem direito à dignidade. Nós podemos dar comida, alimentação, mas também arte. Porque a criança tem direito a isso. É lazer, é dignidade, é expressão. Então, nós vamos apresentando novas necessidades, básicas também, e que precisam ir progressivamente avançando. Então, o desafio do ECA é esse, para mim. Colocar ele em prática, divulgá-lo e colocar ele em prática. E estabelecer campanhas de audiências públicas, conferências, etc., que traduzam o ECA para a população de maneira geral. Então, levar o ECA mais para as escolas, levar para as famílias, não colocar o ECA como o inimigo do pai. E às vezes no imaginário popular estabelece isso. Agora a criança está super protegida, longe de mim, eu não posso fazer nada, não posso mais corrigir, não posso mais bater, não posso fazer nada. Tudo é o ECA, tudo é o ECA. E o interessante é que as crianças desenrolam, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente. Olha o Estatuto da Criança, exatamente.
Mas não é para ser visto como um vilão, é para ser visto como uma garantia de direitos. Né? E lá tem direitos e deveres também. Então, nós não podemos, como sociedade, abrir mão dos nossos deveres. E é dever da família, da comunidade, do Estado, de todos, a garantia desses direitos. Porque se fala tanto em novo paradigma, me fala um pouquinho sobre esses paradigmas que você falou tanto. Pronto. Na questão da infância e da adolescência. É o paradigma de como a criança é vista. Nós tínhamos, na construção da sociedade moderna, passamos por diversas fases de como nós enxergávamos a infância. O próprio termo infância e a própria infância é recente. Antes se via a criança em formação como um adulto em miniatura. Um homem pequeno. Então, todas essas noções de infância foram progredindo no último século. Então, é resultado de uma sociedade, da modernidade da sociedade em relação à infância. A criança foi vista como um sujeito detentor de direitos a partir de um momento como o do estabelecimento do ECA. Porque até antes disso, a noção da criança como detentora de direitos era muito vaga. A criança não tinha nenhum direito. O pai tinha total liberdade e poder em relação à criança, que isso não está excluído de forma jurídica, porque o pai é o tutor responsável legal, mas existem limites que precisam ser observados e esses limites foram colocados na lei. Então, por exemplo, violência física, espancamento, violência sexual, exploração do trabalho infantil, crianças expostas a situações com bebidas alcoólicas e outras drogas, crianças expostas à situação de exploração do corpo como medida de financeira, ou seja, exploração financeira e sexual, além de outras violações. Então, o ECA e o Estatuto, a lei, estabelece um novo paradigma. Por isso que fala esse nome, paradigma. Paradigma refere-se a tempo, a modo de pensar, a estrutura de pensamentos, ao Zeitgeist, né, chamado, que é o espírito de época, a coisa. Nós vivemos num paradigma e, de repente, mudamos para um outro paradigma. É bem verdade que a mudança de paradigmas tem acontecido de forma muito mais rápida nos últimos anos. E essa mudança decorre de como a sociedade está se transformando. E ela tem se transformado de maneira mais rápida. Por quê? Por causa da velocidade da comunicação, dos meios de comunicação. Isso tem transformado a sociedade de maneira mais rápida e também impacta no paradigma da criança. Você falou que o CNDCA ele também está entre suas atribuições verificar a questão da implementação e o custeio sobre os recursos, que é o FIA, o Fundo da Infância e da Adolescência. Fala um pouquinho sobre isso. Pronto. As políticas e os programas, todos eles precisam de financiamento. A verdade é essa. E quem financia isso? A lei estabelece que há um fundo em que todos devem participar desse fundo. Não só ao município, mas sociedades civis e pessoas também podem participar desse fundo. Nosso desafio é motivar e incentivar pessoas e outras organizações a participarem também do financiamento disso. E há muitas formas. Por exemplo, há conselhos municipais, Salvador, por exemplo, que consegue estabelecer parcerias com empresas privadas para financiamento de uma determinada atividade ou para fornecimento de determinado material e etc. É preciso uma campanha mais clara sobre como é feita essa doação. E um dos nossos objetivos para essa gestão é trazer essa possibilidade. Divulgar de forma clara o passo a passo de como a pessoa pode fazer essa doação. Acho que nesse momento de início é importante saber que é possível. E que quando chegar a você um folheto ou algo explicando de como você pode fazer isso, que você possa se mobilizar e executar a doação. Por isso a importância também de conhecer as organizações que existem no nosso município, visitando, de estar verificando quais as necessidades, o que é que tal ONG está fazendo, como é que ela está manuseando os recursos. Então a importância também da gente ser o fiscalizador
mas também ser co-participante desse processo. Você poderia falar assim, de uma forma bem objetiva, o que seria necessário para que, de fato, o direito da criança ele seja garantido? Boa pergunta. De forma objetiva, nós precisamos participar mais, como sociedade de forma geral. Conhecer e participar. Conhecer o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, saber que há direitos ali que no dia a dia estão sendo violados e que a gente não percebe por não saber que aquilo é uma violação muitas vezes. Já está tão naturalizado na sociedade que aquilo pode acontecer que a gente não vê como uma violação. E é preciso entender os direitos, quais são os deveres, buscar os mecanismos para a participação, cobrar e ficar atentos. Eu sei que participação popular, muitas vezes, fica inviabilizada pela estrutura, como eu falei. A estrutura é muito dura para se participar, o trabalhador tem muita dificuldade de participar, ele trabalha de 8 a 12, de 1 a 5, em que momento é que ele vai participar de uma audiência pública? Em que momento que ele vai estudar sobre isso? Seria ingenuidade nossa pensar que todo cidadão comum vai dedicar horas do seu tempo para entender, para conhecer mais sobre isso e para participar de todas as reuniões e audiências, etc. Mas eu acredito que é possível avançar, é possível participar mais. Por exemplo, de forma local. Quase todos os nossos bairros têm associações, maneiras de que se organizam. Muitos deles estão parados por falta de participação. Acho que, inicialmente, é começar mobilizando ali ao seu redor. E que as políticas públicas sejam baseadas na necessidade que você vê ao seu redor. Aqui em Sade, por exemplo, tem um exemplo muito interessante. Existe uma associação de bairro que percebeu que havia uma praça no seu bairro que estava abandonada, completamente abandonada. E estava sem luz, isso acabava favorecendo assaltos e uma série de coisas. Eles sentiram a necessidade e perguntaram como é que a gente pode resolver isso. Não, tem que ser através de uma associação. E aí foram para a associação. A motivação foi a necessidade, porque eles precisavam que alguma coisa mudasse ali. Depois que eles foram para a associação, se organizaram, cobraram do poder público e tiveram resposta, eles perceberam que há recompensa para a mobilização. Então, quando eles viram a praça reformada e tudo da forma que eles queriam, eles viram, olha, há resultado quando a gente se mobiliza. Acho que o time está aí. Quando você vê que há resultado quando você se mobiliza mais. O que eles fizeram? Eles falaram, agora a gente tem outras necessidades. A gente também quer um centro disso, daquilo outro. Trouxeram. Depois eles viram que precisavam de um posto de saúde. E aí eles já estavam tão motivados das conquistas que tinham, que foram em busca, viram que era preciso, se mobilizaram, se reuniram e o posto veio. Então, essa comunidade certamente já está mobilizada, esse bairro está mobilizado. E eles vão conseguir muito mais. E organizado. Se a gente tomar isso como exemplo, a gente consegue contagiar de maneira municipal, na cidade inteira, mais mobilizações desse tipo. Então, não basta apenas a gente dizer que uma pessoa do poder público, um exemplo, o prefeito, a pessoa do prefeito, não o cargo, mas a pessoa do prefeito é que é responsável por todos os nossos problemas cotidianos. Não. É preciso conhecer quais são as estruturas, o que é papel do vereador, o que é papel do prefeito, da secretaria, o que é governo do estado, o que é governo federal, e saber cobrar diretamente a eles. Eu gostaria de saber se existe uma relação entre o CMDCA e os CRAs daqui, né, Centro de Referência de Assistência Social, Sim. Nesse sentido, né, de estar dialogando sobre essa questão das organizações mesmo das comunidades, dos grupos, né, os trabalhos de grupos, que geralmente os CRAs ele tem essa função, né, de estar tentando fazer com que essa comunidade ela se veja, ela se perceba. Sim, né? perfeito. Eu trouxe um exemplo de uma mobilização que se concretizou, que Sim. vem se concretizando em uma determinada comunidade aqui no município, e que, assim, é interessante, né? Eu queria saber se, tipo assim, se existe alguma relação com esses centros. Perfeito. Olha, pelo regimento interno, o CMDCA ele é parte da estrutura básica da Secretaria de Assistência Social. Não significa que o CMDCA está subordinado à Secretaria. Não, mas organizadamente ele está nessa estrutura.
Por estar nessa estrutura, ele é integrante do que nós chamamos de rede, que é uma rede invisível, mas que conecta todos os serviços. E o nosso maior desafio é fazer a rede funcionar. O maior desafio de todos os municípios do país é fazer a rede funcionar. Quando ela funciona, de fato, os problemas são resolvidos. Como é que essa rede funciona? De maneira objetiva. Surgiu uma necessidade. Uma criança uma criança teve o seu direito violado. Ela é escutada e a partir dessa primeira escuta é que se aciona a rede. O que ela precisa aqui? Olha, os pais precisam também de um acompanhamento. Aí os serviços de referência de assistência social podem atuar, podem ver onde essa criança está. Essa criança também vai precisar de atendimento médico. O posto do bairro vai ser acionado. O posto pode, inclusive, acessar outros recursos, porque ela vai para o posto e fala, ela precisa também de um acompanhamento psicológico. Aí já recorre ao NASF, e aí já recorre ao CAPS, o outro, vai vendo as necessidades e acessando as próximas instâncias da própria rede. Inclusive, foi cometido um crime aqui. Acessa a autoridade criminal, que pode ser a polícia, às vezes até o Ministério Público para fazer uma denúncia, algo do tipo. Então, a rede precisa se conhecer, se conectar. E o CRAS, o CREAS estão nessa rede, eles integram essa rede. Assim como os serviços de saúde, de educação. Por exemplo, nós entendemos o sujeito, a criança, como multifacetado. Ele não depende só de educação. Ele precisa de educação, de saúde, de alimentação, dignidade, lazer. Cada uma dessas demandas, muitas vezes tem as secretarias e órgãos específicos para atendê-las. Secretaria de Esporte, Secretaria de Educação, não sei o quê. Nós separamos assim, mas a criança não. A criança precisa acessar a todos. Então, imagine se essa criança, se esses órgãos não conversam entre si. Como essa criança vai ter o seu direito garantido? Então, ela precisa de saúde, e a Secretaria de Saúde precisa dizer que políticas ela está pensando para a criança. Se essa criança chegar no posto de saúde, o que ela vai receber? Como é que vai ser o tratamento? Quem vai ouvi-la, etc. Quem vai levar ela lá? Aí a criança precisa de educação. O que a Secretaria de Educação está propondo para manter as crianças na escola, para garantir alguns direitos, para que elas sejam ouvidas também, porque a escola recebe muitas demandas, que são, às vezes, que extrapolam as questões educacionais formais. Aí vem o esporte, o que está sendo feito de lazer para as crianças? Aí vem cada uma estrutura. Assistência social, o que essa criança precisa, de forma a ser assistida socialmente. E aí a gente vai avançando. Então, o diálogo é importante e o CMDCA tem que dialogar com todos eles. Tanto é que na estrutura do conselho tem representante de cada um. Então nós temos um representante da saúde, um da educação, um do esporte, um da assistência social, das próprias secretarias mesmo, pessoas que são indicadas pelos órgãos, pelo Poder Executivo, e do lado de cá a sociedade civil, que as ONGs indicam. Então, esse amontoado e esse agrupamento de pessoas é quem decide, quem regulamenta e quem fiscaliza. E por isso há esse trabalho em parceria. Quais ações a comunidade de Santo Antônio de Jesus pode fazer em prol da criança e do adolescente para fortalecer o suporte do CMDCA? Perfeito. Primeiro, participar do que for proposto. Se a gente fizer, vamos fazer uma roda de conversa sobre o abuso, a exploração sexual infantil. Vamos lá participar, vamos apoiar. Essa é a principal ação. Nós vamos ter uma roda de conversa em tal bairro. Gente, vamos colar lá, vamos participar. O que vai ter? Vamos entender melhor o que é isso. Vamos apresentar nossas queixas também lá nessa roda de conversa. Quem sabe isso vira uma política, quem sabe há uma mudança nisso. Olha, nosso bairro aqui tem um alto índice de prostituição infantil. Por que a gente não vai lá falar sobre isso? Então, nós vamos organizar rodas de conversas, espaços em que a população vai ser ouvida. E então a primeira ação é participar. Depois, é resultado disso, cobrar também. Nós estamos prontos para ser cobrados. A sociedade, estou falando como sociedade organizada. Olha, tal direito não está sendo atendido, devia se fazer mais sobre isso. Como nós já tivemos algumas queixas, recentemente, olha, como é que está a situação das crianças que não estão comendo na escola? Estão comendo em casa? Quem está garantindo a comida deles? Nossa obrigação.
estou falando da obrigação só do Conselho, não. Nossa obrigação como sociedade, porque o ECA estabelece que é dever de todos garantir isso. E nessa semana a gente, né, é outubro, vai ser o mês de outubro, o mês da criança. Eu acho que para se pensar sobre direitos da criança e do adolescente, não basta ser o mês de outubro, a gente precisa pensar cotidianamente. E aí a gente gostaria de saber como é que você vê a criança de Santo Antônio de Jesus e deixar uma mensagem para os pais, representantes e as crianças. Vamos proteger nossas crianças. Por que nós devemos protegê-las? Porque a nossa sociedade, o futuro dela depende do que nós fazemos com nossas crianças hoje. E o que isso significa? Significa que se nós permitirmos que direitos sejam violados nessa fase da vida, nós teremos problemas maiores no futuro. Então, o desenvolvimento de uma criança, a fase de desenvolvimento dela, passa por vários fatores emocionais, físicos, sociais, diversos. E se nessa fase da vida, que é uma fase de formação, fase inclusive de formação física, nós não garantirmos esses direitos básicos, há problemas maiores lá no futuro. Vou dar um exemplo básico. A poliomielite, era uma realidade no Brasil há 30, 50 anos atrás. As crianças nasciam, muitas delas nasciam, não havia ainda a vacina, ou não era algo muito acessível, e nós ainda temos pessoas hoje com deficiência por causa dessa omissão naquele momento. Então, para você ver que como uma omissão nessa fase inicial gera consequências durante toda a vida. Então, eu, por exemplo, conheço pessoalmente várias pessoas com deficiência física, de locomoção e tudo mais, por causa da falta da vacina e que a doença causou. Mortalidade infantil. Era muito comum que os pais perdessem alguns de seus filhos, já nas primeiras fases da vida. E era bem natural essa questão. E era bem natural. Hoje em dia, a mortalidade é muito baixa. Nós temos a garantia disso. Como isso veio? Progressão de garantia de direitos. Direito à vacina, direito ao posto de saúde, direito à educação e tudo mais. Então, o caminho é garantir esse direito para essas crianças. O mês de outubro é um mês que nós estabelecemos como para falar sobre isso, mas todos os meses devem ter ações para que a gente possa garantir de fato o direito das crianças. Então, minha mensagem é essa: vamos proteger nossas crianças, vamos permitir que os direitos delas sejam garantidos, vamos defender isso. O projeto Pétala, Ação em Ação, te agradece imensamente pela disponibilidade, por esse encorajamento de estar à frente, né, da defesa da criança e do adolescente, e a gente queria te trazer uma lembrança como uma forma de agradecimento. Muito obrigado. Eu que agradeço a vocês por proporcionarem esse espaço de conversa, de discussão, e coloco-me à disposição para que a gente possa construir mais diálogos e estabelecer novas políticas, fiscalizar as que já existem e fazer efetivamente garantidos os direitos da criança e do adolescente. Muito obrigado.